Vamos iniciar o nosso estudo, então. É um prazer estar aqui de novo com vocês, né? Eu acho que estava fazendo falta, como a gente estava falando agora há pouco, nesse momento. E eu trouxe um tema hoje que é um tema bastante desafiador, né? Vamos chamar assim, que não vim trazer paz, mas a espada. E ela está no Evangelho de Mateus, que é o livro que a gente está estudando, principalmente, e também no Sinótico, que é o Evangelho de Lucas. E a gente vai aprofundar um pouco mais essa frase desafiadora, vamos dizer assim. Antes da gente entrar nesse contexto de estudo, vamos fazer a nossa prece, pedir ao nosso Mestre Jesus e a toda a equipe de estudo da Casa de João Pedro, que possamos estar amparados por Jesus, por todos os mentores que cuidam do nosso processo educativo, espiritual e que nos auxiliem na interpretação e nas reflexões que faremos a respeito da passagem de hoje, nos permitindo colocar em nossos corações e em nossas mentes essa sementinha para que ela vá se germinando durante a semana, durante as nossas vidas, se tornando em comportamento para o bem. Que assim seja. Vamos ler então a passagem. A passagem que está em Mateus, a gente tá sempre usando a versão, tradução do Haroldo Dutra Dias, né? Então, essa passagem está no capítulo 10 de Mateus, do versículo 34 ao 36. E ela diz o seguinte: Não penseis que vim trazer paz sobre a terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim separar o homem do seu pai, a filha da sua mãe e a nora da sua sogra. E os inimigos do homem serão os membros da sua casa. Olha que é uma passagem muito forte, por isso eu falei que é uma das passagens mais desafiadoras, a meu ver, do Evangelho. E aqui já de cara, Jesus nos mostra que a paz que ele vem trazer para a Terra não é a mesma paz que o mundo exterior, o nosso mundo, tenta representar para nós. Tá? E a gente vai tentar aprofundar um pouco nisso. E também nesse conceito de espada. Nós vamos trazer essas duas palavras, vamos coletar essas duas palavrinhas, que uma só já daria e já vai dar bastante trabalho para a gente reconceituar, né? Ressignificar, que é o conceito de paz para o Cristo e essa simbologia da espada que a gente vai fazer aí, vai buscar, com a ajuda do Emmanuel, uma interpretação, uma ressignificação dessa espada aí que o Cristo veio trazer como uma separação, como um elemento separador entre os elementos da família, tá? Os sujeitos que estão aí no nosso círculo familiar, enfim, na nossa sociedade de uma maneira geral. Então vamos lá dar uma olhadinha em termos de contexto para essas palavras e depois a gente aprofunda a nossa interpretação espiritual. Bom, de quem que a gente está falando aqui? Primeiro a gente vai trazer o elemento paz, a palavra paz, esse que é o maior sujeito dessa perícope. Que esse vocábulo empregado no Antigo Testamento, que ele tem o sentido da paz, né, é o shalom, que no grego é eirene. Ele significa algo completo, saúde, bem-estar. Então aqui ele já quer, na forma e no contexto daquela época, esse era o sentido. Então ele vinha trazer um sentido que buscava, em função do caos que foi reduzido naquela época, o mundo, devido ao pecado do homem, como a lei estava toda baseada no Antigo Testamento,
e é o Antigo Testamento, a Bíblia hebraica, o pecado do homem, aquele pecado original lá, que come o fruto proibido, né, da árvore do bem e do mal, que alguns confundem com a maçã, eles sempre definiam isso como o deturpador de toda a paz para a humanidade. E por causa desse fato que a paz só vem como um dom de Deus. A esperança messiânica fala sobre essa era de paz. Então, toda a literatura da Bíblia hebraica, né, e de toda a literatura messiânica, ou seja, que trazia esse elemento divino, esse elemento de esperança, sempre colocava, sempre coloca a paz como uma esperança, mas que vem por algo divino. E esse advento vem por meio desse príncipe da paz, que a gente vem entender ali no Novo Testamento como esse símbolo de esperança no personagem do Cristo. E o personagem do Cristo traz essa paz, mas essa paz que é proporcionada, né, por ele e pelos seus discípulos como mensageiros dessa paz, no momento em que eles estão fazendo as curas, no momento em que eles estão levando essa boa nova, essa nova forma de ver o reino de Deus e trazendo, esse significado todo, ele se estende especialmente nas ligações das palavras graça, vida e justiça, né? Que depois Jesus vai dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que também tem a ver relação com essa graça, com essa vida e com essa justiça, que traz uma paz que é diferente da paz do mundo, e pelo seu uso e bênçãos que ela era usada e ainda é hoje, né, no catolicismo e em muitas religiões, é utilizada com elemento de bênção, né, uma palavra que traz magneticamente essa bênção intencional que está aqui representada no 1 Tessalonicenses, na carta aos Hebreus do Paulo, né? Então já dá para a gente ver que a paz que o Cristo veio, que o Cristo colocou nessa frase dele, né, e que Mateus descreveu, ela é uma paz diferente dessa paz que a gente busca na Terra e que a Terra tenta nos proporcionar, que é essa ausência de problemas, ausência ou, de certa forma, uma paz que ela simplesmente traz a ausência de trabalho ou somente uma estagnação, o descanso eterno, né? A paz é o descanso eterno para muitos que interpretam dessa forma. Então, aqui já começa a trazer uma ressignificação desse conceito de paz. Na sequência, a gente aprofunda um pouco mais. Vamos olhar para a palavra espada, então, também nessa época, que é o outro personagem aqui dessa frase, que é Machaira, né, no hebraico. A espada, Erev, que é no grego, é a arma mais frequentemente mencionada na Bíblia. E por isso, alguém quer falar alguma coisa? Quer abrir um áudio? Não, Não? Ah, tá. Juliano, é que eu estava com um problema aqui no meu coisa, recém que eu consegui entrar. Ah, sem problemas. Qualquer coisa, qualquer dúvida, é só abrir o áudio e falar, tá? Bom, voltando aqui para a parte da espada. Oi? Ok. Então, a questão da espada, o elemento espada que Cristo traz nessa frase, que também mostra-se bastante contundente, mas como que o príncipe da paz vai trazer a espada, né? A espada é uma arma que é muito frequentemente utilizada na Bíblia. E ele se utiliza desse contexto cultural e desses elementos materiais para mostrar, como a gente já vem vendo nos estudos, a força da ressignificação que ele quer para os conceitos espirituais. Então, aqui a lâmina, ela é reta, ela era feita de ferro e algumas vezes tinha dois fios. Aqui é só uns elementos de curiosidade para a gente ver, mas que também podem ser buscados alguns significados.
a respeito do elemento ferro, enfim, que a gente não vai explorar aqui. Ela era pendurada no cinto, no lado esquerdo do portador, e era usualmente protegida pela bainha. Então, era uma arma muito importante para aquele povo. E ele pega essa arma, que era uma arma que permitia que muitos conquistassem a paz pela força, e ele começa já a trazer uma outra característica para essa luta, né? Que não é uma luta pela força. No Novo Testamento, machaira é a palavra usualmente empregada. E aí a rompaia, que ocorre uma vez, né, que é uma exceção no livro do Apocalipse, era uma espada grande e larga, usada especialmente pelos traços, que era habitante da antiga Trácia, antiga Europa Oriental, atualmente dividida na Grécia, Turquia e Bulgária. Os assassinos judeus revolucionários, os sicários, levaram adagas curtas debaixo das suas vestes. Aqui é mais um elemento histórico para mostrar a representatividade desse elemento, dessa palavra que Jesus trouxe. E aqui eu destaquei essa frase que é muito importante que o Douglas, que esse teólogo fala, ele bota assim, em ambos os testamentos, o Antigo e o Novo, a espada é frequentemente usada de modo figurado para simbolizar o julgamento pela guerra ou para representar a palavra de Deus. E aqui é muito importante a gente atentar para esses dois aspectos, né? O julgamento pela guerra, ou seja, a guerra que antes era uma guerra entre os homens, Jesus vem propor uma nova guerra, é uma guerra da reforma íntima, né? Uma guerra entre nós mesmos, nós conosco mesmo, e a palavra e o quanto ela representa a palavra de Deus, essa espada. Então, o início da nossa interpretação aqui, que é uma das interpretações, a gente sabe aqui, e eu repito sempre, que a gente traz um ponto de vista, que é um ponto de vista espírita, né? E a gente está interpretando o Evangelho à luz da doutrina espírita, e essa é uma perspectiva muito importante, e a gente está olhando para esses elementos do ponto de vista espiritual a partir desse conceito físico, né? Desse conceito da cultura. Então, esse elemento de guerra é o que está muito forte na frase do Cristo, né? Que ele vem trazer a separação, inclusive dentro do lar, mas a partir de uma guerra interior que nós começamos a ter conosco mesmo, revisitando aí e cortando com essa espada simbólica que a gente vai ver mais para frente, né? A esses elementos do egoísmo, da vaidade, do orgulho. E aqui a gente começa já pedindo uma ajuda para o Emmanuel, né? O Emmanuel, no livro Consolador, na pergunta 304, ele responde sobre esse tema. A pergunta é feita da seguinte forma: qual o espírito dessas letras? Não cuideis que vim trazer a paz à terra, mas não vim trazer a paz, mas a espada. E aí o Emmanuel responde já nessa linha que a gente vem trabalhando aqui. Todos os símbolos do Evangelho, dado o meio em que desabrocham, são quase sempre fortes e incisivos. Isso aqui é bem importante a gente trazer. O que o Emmanuel quer dizer aqui é que forte e incisivo é porque aquela cultura era uma cultura que tinha símbolos muito materiais, muito concretos. Não existia naquela época ah, a, 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 os elementos mais abstratos até existiam nos estudos, principalmente do povo mais culto, mas principalmente não do povo mais culto, mas principalmente daqueles que cultuavam e que estudavam, principalmente a parte mais espiritual desses símbolos, geralmente eram os sacerdotes, né? Mas de uma maneira geral, a sociedade toda, isso vem desde lá do Egito, eram muito concretos, mas principalmente o povo hebreu, aonde Jesus estava falando essas palavras, era muito concreto. E por ser concreto, as palavras tinham que ser fortes e incisivas. E é isso que a gente não pode cair no engano, que o Emmanuel está nos chamando a atenção, de querer interpretar com os nossos olhos desta época, aonde
além do nosso vocabulário ser extremamente extenso, muito maior do que o hebraico da época, né? E também do grego, a gente tem hoje um conceito de abstração muito maior, né, do que tinha na época. E aí eu marquei essa frase: Jesus não vinha trazer ao mundo a palavra de contemporização com as fraquezas do homem, mas a centelha de luz para que a criatura humana se iluminasse para os planos divinos. Aqui ele está querendo dizer que ele não vem comungar com a contemporização dessa palavra, ou seja, com a paz que remete a essa fraqueza da inutilidade ou do descanso, né, do não trabalho, porque naquela época só se trabalhavam os escravos, né? E a gente até hoje traz essa coisa na nossa mente, né, que as pessoas que tinham um grande poder aquisitivo não trabalhavam, e isso, de certa forma, era uma paz, a riqueza trazia essa paz. Então, ele não vinha contemporizar, ele não vinha comungar com essas fraquezas do homem, ele vinha trazer uma centelha de luz para iluminar e nos alçar, começar a nos alçar a planos divinos. E a lição sublime do Cristo, ainda e sempre, pode ser conhecida como a espada renovadora. E a gente fiquem com essa palavra na cabeça, com essa visão, essa espada renovadora, com a qual deve o homem lutar consigo mesmo, extirpando os velhos inimigos do seu coração, sempre capitaneados pela ignorância, pela vaidade, pelo egoísmo e pelo orgulho. Então aqui a gente começa a ter o tom de entendimento do que o Cristo quis trazer a partir dessa perspectiva do humano e desse simbolismo da espada renovadora como um elemento ou uma arma que nós usamos contra nós mesmos para nos renovarmos e absorvermos essa centelha que Jesus veio nos trazer. E ele continua na pergunta 305, na resposta da 305. Eles perguntam o seguinte: a afirmativa do mestre, porque eu vim pôr em dissensão o filho contra o pai, a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra, ou seja, os elementos familiares, né, comuns de qualquer família. Como deve ser compreendido em espírito e verdade? E o Emmanuel responde: ainda que temos de considerar a feição antiga do hebraico, com a sua maneira vigorosa de expressão, o que eu expliquei anteriormente. Seria um absurdo admitir que o Senhor viesse estabelecer a perturbação no sagrado instituto da família humana, nas suas elevadas expressões afetivas, mas sim que os seus ensinamentos consoladores seriam o fermento divino das opiniões, estabelecendo os movimentos naturais das ideias renovadoras, fazendo luz no íntimo de cada um pelo esforço próprio para a felicidade de todos os corações. E aqui, esse termo, fermento divino das opiniões, é um ponto importante para a gente alçar, porque é onde a gente começa a estabelecer uma conexão com esses conceitos que o Cristo vem nos trazer, a ressignificação desse conceito de paz por meio de uma compreensão desse amor, do perdão. Imagina esse povo, para nós, a gente já é um povo duro, né? No sentido moral e ainda ético e emocional. Imagina para aquela época. Então, precisavam ser expressões que fossem intensas para conectar com essa mensagem. E ele tinha que fazer uma provocação com esse elemento familiar, porque no momento em que alguém se convertesse para essa nova visão, né, que ele veio trazer, para essas expressões de luzes através do perdão, do amor, e de toda a expressão de dedicação ao próximo que o Evangelho vinha trazer, vinha de encontro a muito vinha contrapor muito dessa busca que as famílias faziam por meio para buscar prosperidade, enfim, e isso começava
a trazer algumas dissensões entre as famílias. Então, é esse o conceito que o Cristo veio trazer para nós, né? E não essa de que ele veio trazer a discussão dentro da família. Não, ele veio trazer um elemento que vai começar a mudar o olhar interior de cada um para ressignificar as coisas exteriores, e isso pode provocar algumas mudanças no contexto onde a gente está inserido. E um exemplo disso é no momento em que a gente começa a, a se mudar, nós começamos a mudar, nossos comportamentos mudam, e muitos desses comportamentos podem afetar, né, a forma como os outros nos veem, principalmente os nossos familiares. E isso pode provocar uma dissensão. E aqui a gente recorre também aos comentários que o Kardec faz, porque ele discute já no Evangelho segundo o Espiritismo, esse capítulo, né, não vim trazer a paz, mas a divisão, que é outra forma de traduzir. Essa espada, ela é traduzida como um divisor, um elemento divisor. E aqui fica sempre, que reflete essas perguntas que o Emmanuel responde no Consolador. O Kardec traz esses aspectos, né, antes de entrar na interpretação. Ele diz, será que é mesmo possível que Jesus, a personificação da doçura e da bondade, que não cessou de pregar o amor ao próximo, haja dito, não vim trazer a paz, mas a espada, vim separar o pai e o filho, do esposo e da esposa, vim lançar fogo à terra e tenho pressa de que ela se acende? Isso está em Lucas, tá? Essa parte de lançar fogo à terra está no Lucas. Isso seria uma contradição, uma blasfêmia de Jesus, né? Não, não há blasfêmia nem contradição nessas palavras, pois foi mesmo ele quem as pronunciou. E elas dão testemunho de sua alta sabedoria. Então, acho que o problema não está na mensagem, mas está em quem está lendo essa mensagem. E é isso que a gente vem também ressignificando com o próprio Espiritismo, né? Com o próprio Kardec. E ele continua dizendo assim, então, como que a gente interpreta isso? A primeira coisa que ele traz é o elemento da mudança, e que toda ideia nova, ela é forçosamente um elemento opositor, né, e que implementa a luta. Isso acontece não só com esses conceitos morais, mas isso acontece com coisas mais simples do nosso dia a dia. Até mesmo modelos de negócio que a gente tem aqui, eu vou trazer aqui um exemplo que é fora desse contexto, mas fica fácil de entender. O Uber, né, em relação aos táxis, vocês lembram as lutas que houveram nesse momento, nessa situação? E aqui eu não estou fazendo juízo de valor, mas sim o como que alguma ideia nova forçosamente traz uma oposição clara, porque mexe nos conceitos, na vida, na forma como a gente vive. Muitos vivem aquele conceito, aquela ideia antiga, e precisa ser renovado. E para isso gera-se lutas, né? E Jesus sabia disso, e Jesus falou que as ideias deles a ideia dele traria essa luta dentro de cada um e, obviamente, se exteriorizaria entre os demais. Outro elemento que o Kardec traz é que Jesus vinha proclamar uma doutrina que solaparia pela base, ou seja, atingiria na base os abusos que viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes do seu tempo, que basicamente favoreciam essa busca pela prosperidade ou somente a questão material envolvida no crescimento e no desenvolvimento aqui na Terra. Além das injustiças, além desse favorecimento do orgulho desmedido, né, da vaidade e principalmente da simbologia que tinha os graus e, enfim, os títulos daquela época, principalmente como elementos religiosos, né? E ele diz o seguinte: não creiais que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, tendo por pretexto o meu nome, porque os homens não me terão compreendido e não me terão querido compreender. Isso ele falou, né? E no mesmo evangelho, e isso aconteceu, né? Nas cruzadas, isso aconteceu na Idade Média, né? De uma maneira ampla, não só com as cruzadas, mas
e, de certa forma, em algum nível, isso acontece hoje, não com essas lutas sangrentas, mas com um embate ideológico muito intenso. E como que o Kardec traz o espiritismo como um elemento de comprovação disso, né? Ele diz assim, e ele vai falar que os vencedores do paganismo, os cristãos, de perseguidos que eram, fizeram-se perseguidores, né? Na época, na época de Jesus e logo depois que ele morreu, que está em Atos dos Apóstolos, principalmente ali no início do trabalho do Paulo, pode-se comprovar que o paganismo, ou seja, todas aquelas religiões de vários deuses, né, eram os perseguidores, né? E depois os cristãos começaram a perseguir esses perseguidores, os pagãos, né? E na Idade Média isso aconteceu muito. Fato constante que as guerras de religião foram as mais cruéis, mais vítimas causaram do que as guerras políticas. Em nenhumas outras se praticaram tantos atos de atrocidade e de barbárie em nome de alguém que veio trazer paz, veio trazer o amor acima de tudo, e a vida dele foi uma dedicação. Então é isso que ele está querendo dizer aqui. Quando ele diz isso, ele está dizendo: eu sei o que vai acontecer, porque vocês vão interpretar da maneira como vocês enxergam essa paz, né? E se apropriando dela como um elemento de guerra contra o irmão e não contra si próprio. E aí, em sua profunda sabedoria, ele tinha a previdência do que aconteceria, mas essas coisas eram inevitáveis, porque inerentes à inferioridade da natureza humana, que não podiam transformar-se repentinamente. E aqui eu quero chamar a atenção para algo muito importante, que é o conceito que a gente pode interpretar de forma equivocada, que, por exemplo, ele diz o seguinte, que era uma previdência do que aconteceria, porque essas coisas eram inevitáveis e eram inerentes à natureza humana. Eram inevitáveis porque eram inerentes à natureza humana, e ele sabia disso. E é importante para a gente não acreditar que esse mal que aconteceu, em nome dessas coisas, desse conceito do elemento do Cristo, ou seja, do cristianismo, que foi nomeado depois, não tem a ver com algo que um mal, que tem algum tipo de predestinação para o mal. Não, o mal é uma escolha nossa, né? Em função dessa inferioridade da natureza humana que nós estávamos discutindo há pouco tempo aqui, que nós somos muito mais animalizados do que seres humanos propriamente dito. E é com essa consciência que Jesus, né, ressalta o seu ensino, né? Com esse conhecimento, com essa sabedoria que ele diz, não adianta, a probabilidade é de que o mal aconteça porque a condição humana ainda é muito, muito animalizada e ela vai interpretar de maneira equivocada e vai passar um tempo ainda para que essas coisas se renovem, esses conceitos se renovem, até chegar agora na nossa época que está começando a gente a tentar entender essas frases e esse conceito, essas luzes que o Cristo veio nos trazer. Qual é que é a missão do Espiritismo nesse contexto, né? E aqui a gente precisa olhar, né, como bons discípulos ou bons seguidores do Kardec, no bom sentido, né? Não no sentido de proselitista e muito menos de alguém que diviniza, mas sim que estuda e que compreende com a razão que o Espiritismo vem trazer um elemento espiritual para a razão, tá? E iluminar a forma como a gente enxergava a espiritualidade com a razão também, o que é muito importante. O Espiritismo vem realizar na época prevista as promessas do Cristo, como ele disse que traria lá em João, o Cristo Consolador. Entretanto, não pode fazer sem destruir os abusos. E aqui são os abusos do egoísmo, da vaidade, do orgulho, dessa animalidade nossa que busca somente o bem próprio, muitas vezes, e não o bem comum. Com Jesus, ele topa com o orgulho, o egoísmo, a ambição, a cupidez, o fanatismo cego, os quais, levados às últimas trincheiras, tentam barrar-lhe o caminho e lhe suscitam entraves e perseguições.
Então é contra isso que Jesus estava lutando. E cada um que pretende seguir essa paz do Cristo vai lutar contra isso também. Primeiro em si próprio, e lutando e apaziguando, pacificando isso dentro de si, pode começar a se tornar alguém que busque trazer essa paz aonde por onde passe. E as primeiras lutas, né, duraram séculos, essas durarão apenas alguns anos, porque a luz, em vez de partir de um único foco, irrompe de todos os pontos do globo e abrirá mais de pronto os olhos aos cegos. O que ele quer dizer aqui é que com o Espiritismo, o elemento não só da mediunidade, como a gente já vem estudando, né, ela se espalhou de uma maneira muito forte no mundo inteiro e continua, né? Mas também, independente do espiritismo, toda essa renovação moral a gente vê em todos as religiões. E aqui é muito importante a gente entender que quando Cristo fala do espiritismo, quando Kardec fala do espiritismo como missão, ele está falando aqui como essa base doutrinária que nos ajuda a entender a partir do ensino dos espíritos. Mas o espiritismo não é a religião dos espíritas, tá? Isso é muito importante a gente colocar aqui. Ela veio, e quando começa a estudar o Kardec a fundo, principalmente nos textos que ele colocava na Revista Espírita, começa a entender que todas as religiões podem ser espíritas, porque o espírito é uma condição de qualquer ser humano, né? E a realidade desse espírito é para todo o ser humano e para a vida dele como espírito, à medida em que a gente entende dessa forma. E mesmo quem não entende dessa forma, quando vai para o plano espiritual, acaba se deparando com essa realidade. E o que quer trazer aqui é que esse foco que se espalha em todo o mundo é que hoje a gente vê manifestações espirituais em todas as religiões. E a verdade não está só no espiritismo, né? Ela está em todo, ela sopra, como diz, Urua sopra onde quer, né? Que é Deus sopra onde quer. Esse espírito, Urua, né, em grego, ele sopra onde quer. Então, ele está em todos os lugares, só que o espiritismo nos ajuda a interpretar e entender com mais claridade e com a luz da razão, que é a parte mais importante. E essa é uma missão do espiritismo. E aqui, ah, reduzido não, aprofundado esses elementos simbólicos, né, que a gente trouxe até aqui, e analisados o entendimento desse simbolismo na nossa moral, na nossa ressignificação do que quer dizer esse espírito, essa paz que o Cristo veio trazer e essa simbolismo da espada. O Emmanuel, eu trouxe dois textos aqui para a gente aprofundar espiritualmente o que o Emmanuel, o que o Cristo veio nos ensinar, porque ele, de longe, é um dos maiores interpretadores, se não o maior, que agora já desencarnado, né, mas que trouxe as maiores interpretações, a meu ver, a respeito do do Evangelho, e ele interpreta em duas passagens essa em dois capítulos nos seus livros, essa passagem do Jesus. E aqui eu quero aprofundar com vocês. A primeira que eu trouxe é do Caminho, Verdade e Vida, capítulo 104, em que ele intitula A Espada Simbólica. E ele pega essa frase, que está no 10:34 do Mateus, e diz o seguinte: ele condensa tudo o que a gente acabou de ler aqui, né? Inúmeros leitores do Evangelho perturbam-se ante essas afirmativas do Mestre Divino, porquanto o conceito de paz, ele já começa trabalhando o conceito de paz, entre os homens, desde muitos séculos, foi visceralmente viciado. Ou seja, está na nossa carne esse conceito de paz. Tem que estar o descanso, né? Na expressão comum, ter paz significa haver atingido garantias exteriores. Então, eu tenho saúde, eu tenho riqueza, eu tenho prosperidade, eu tenho tudo que é de bom que a terra pode me dar.
dentro das quais possa o corpo vegetar sem cuidados. Ele é bastante duro também nas palavras, né? Rodeando-se o homem de servidores, apodrecendo na ociosidade e ausentando-se dos movimentos da vida. E aqui é impossível não buscar essa imagem daqueles reis da época, daqueles príncipes ou daqueles senhores de que tinham riqueza, né, que apareciam com comendo uvas, com os trabalhadores em volta, banando. E hoje, pense nisso como um simbolismo que a gente incorpora quando a gente tira férias, né? E aqui a gente não está querendo trazer, férias é uma coisa, é algo que é nosso direito, o descanso é nosso direito, mas o que ele está falando aqui não é do nosso descanso, que é do nosso direito, que é necessário para o refazimento das nossas energias. Ele está falando aqui dessa vegetação sem cuidados, ou seja, a gente se apodrecer na ociosidade, né? Enquanto tem outros fazendo por nós e movimentando a nossa vida. Jesus não poderia endossar tranquilidade desse tipo, dessa jaez. E em contraposição ao falso princípio estabelecido no mundo, trouxe consigo a luta regeneradora, a paz simbólica do conhecimento interior pela revelação divina, a fim de que o homem inicie a batalha do aperfeiçoamento em si mesmo, a reforma íntima. O mestre veio instalar o combate da redenção sobre a terra. Desde o seu ensinamento primeiro, foi formada a frente de batalha sem sangue, destinada à iluminação do caminho humano. E ele mesmo foi o primeiro a inaugurar o testemunho pelos sacrifícios supremos. Então, aqui, para quem ainda tem dúvida de que Cristo não quis promover guerra contra o outro, ele que reconstituiu orelhas, que fez cego enxergar, paralítico andar, no momento em que foi crucificado, não moveu uma palha. Vocês já pensaram nisso? Como é que alguém que andou sobre as águas não foi capaz de afastar aqueles com o seu magnetismo que iriam crucificá-lo? Então, aqui é algo muito importante para a gente refletir. Essa é a parte mais importante que fica desse momento. O sacrifício, o testemunho pelos sacrifícios supremos. Que a gente está muito distante disso, tá, gente? Mas é isso que a gente, nisso que a gente precisa refletir nos diminutos momentos da nossa vida e dos acontecimentos que tem, para a gente entender o conceito dessa paz aqui, que é extremamente desafiador mesmo. Há quase 20 séculos vive a Terra sob esses impulsos renovadores. E aí daqueles que dormem, estranhos ao processo santificante. Buscar a mentirosa paz da ociosidade é desviar-se da luz, fugindo à vida e precipitando a morte. No entanto, Jesus é também, e quando ele está dizendo aqui fugindo à vida e precipitando a morte, ele não está falando da morte do corpo, não. Ele está falando da morte do espírito, a morte simbólica de quando a gente deixa a vida do espírito, que é essa vida que se conecta com Deus e com toda essa mensagem dele, que busca a renovação pelo trabalho, pelo testemunho do perdão, desse sacrifício, do amor, enfim, isso, a compreensão, esse é o ponto em que ele traz como a fonte de vida, que o Cristo vem trazer como fonte de vida, que o Emmanuel aqui traz e conceitua. E quando ele diz precipitando a morte, a gente pode ficar morto durante muito tempo e ressuscitar a essa vida quando a gente realmente entende que quer se conectar a essa vida maior. No entanto, Jesus é também chamado o príncipe da paz. Sim, na verdade, o Cristo trouxe ao mundo a espada renovadora da guerra contra o mal, constituindo em si mesmo a divina fonte de repouso aos corações que se unem ao seu amor. Esses, nas mais perigosas situações da terra, encontram nele a serenidade inalterável. É que Jesus começou o combate de salvação para a humanidade, representando, ao mesmo tempo, o sustentáculo da paz sublime
para todos os homens bons e sinceros. Aqui o Cristo, então, Emmanuel vem nos mostrar que ele vem trazer essa paz renovadora, mas é por essa espada renovadora, por meio dessa luta contra o mal que existe dentro de nós e, consequentemente, contra o mal que existe no mundo. Mas primeiro a gente precisa vencer em nós. Então, toda essa busca pelo entendimento de que Cristo não veio trazer uma guerra exterior, mas sim uma guerra interior, só reforça o nosso entendimento da busca pela reforma íntima. E que não adianta a gente lutar contra ou se revoltar, né, contra isso, e até pode, né, é um direito nosso, a gente só vai estar adiando aí o processo de renovação que demora, é demorado, é lento, mas ele precisa ser com essa conexão do bem, e Jesus é o caminho, é um dos caminhos que a gente pode buscar. E aqui eu trago um outro texto dele para finalizar nossa reflexão e abrir para a gente discutir um pouco mais, que é a lição da espada. Então ele fala sobre o simbolismo da espada, ele explica esse simbolismo, e agora ele vem mostrar, no capítulo 5 do Ceifa de Luz, qual é a lição dessa espada. E ele comenta essa passagem, tanto não vim trazer a paz à terra, mas sim a espada, da seguinte forma: muitos aprendizes prevalecem-se da feição literal de sua palavra para estender a sombra e a perturbação. Aqui eu já quero trazer um aspecto da importância do nosso estudo e da forma como a gente estuda o Evangelho, que a gente busca sair desse aspecto literal, ou seja, se a gente for olhar somente para a frase dita, Jesus veio trazer a paz e ele é o guerreiro e ele vai mandar matar todo mundo, né? O que ele vai fazer é trazer a espada para dividir todo mundo. E isso é a visão literal. Tem a visão literária que olha para todo esse contexto histórico e também de forma de escrita que a gente olha, mas tem principalmente o que a gente está olhando aqui, que é esse aspecto espiritual. E e nós nos apegamos muitas vezes, mesmo quando nós estamos estudando, em função das nossas dificuldades ainda do caminho, nos apegamos a essa afeição literal, né? Valendo-se do conceito, companheiros inúmeros consagram-se ao azedume no lar, conturbando os próprios familiares, em razão de lhes imporem modos de crer e pontos de vista, vergastando-lhes o entendimento, ao invés de ajudá-los na plantação da fé viva, quando não se desmandam em discussões e conflitos, polemizando sem proveito ou acusando indebitamente a todos aqueles que lhes não comungam a cartilha de violência e de crueldade. Aqui ele está chamando a atenção para aquele aspecto de separar o pai da mãe, o esposo da esposa, a filha da filha. Quando alguém entra no espiritismo e com uma semana de Evangelho segundo o Espiritismo ou de conceitos renovadores do kardecismo, do Livro dos Espíritos, quer chegar e botar na cabeça abaixo de um familiar. Quer dizer, tu tem que acreditar no espírito, que o espírito não morre e que tu, né, e quer fazer isso. E isso não acontece só com o espírita, né? Mas a gente estava falando aqui do nosso contexto, do nosso do nosso meio, né? Mas isso acontece com todo mundo ou com qualquer um que quer mostrar para o outro o que é melhor. E do ponto de vista religioso, esse é um dos pontos que o Cristo veio trazer, né? Veio mostrar. E a gente acaba, muitas vezes, que é o que o Mano está dizendo, querendo colocar goela abaixo, né? Como é o termo utilizado coloquialmente, as nossas ideias. Sendo que aqui eu me recordo de uma frase do Francisco de Assis que diz o seguinte, dizia para os seus seguidores, né? Diz assim, vão, preguem o evangelho, mas se necessário usem palavras. O que ele está querendo dizer aqui? O mesmo que o Emmanuel está dizendo aqui. Tu não tem que falar dos outros do espiritismo ou do cristianismo. Tu tem que agir conforme aquilo que tu está seguindo. E agindo, e é por meio do exemplo que tu transforma. O mundo, até a época do Cristo,
legalizara a prepotência do ódio e da ignorância, mantendo-lhe a terrível dominação através da espada mortífera da guerra e do cativeiro em sanguinolentas devastações. Esse contexto histórico que a gente já viu. A realeza do homem era a tirania revestida de ouro, arruinando o oprimido onde estendesse as garras destruidoras. Não muda muito hoje, né? Com Jesus, no entanto, a espada é diferente. Voltada, e aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse conceito que eu acho que para mim ressignificou completamente o elemento cruz. Tá? Com Jesus, no entanto, a espada é diferente. Voltada para o seio da terra, representa a cruz em que ele mesmo prestou o testemunho supremo do sacrifício e da morte pelo bem de todos. Ou seja, essa cruz enterrada na terra, né? E nele próprio. É por isso que o seu exemplo não justifica os instintos desenfreados de quantos pretendem ferir ou guerrear em seu nome, que eu falei anteriormente, né? Ou seja, ele deu essa prova na cruz, então não tem como tu dizer que ele disse que tinha que promover guerras sangrentas contra o outro, né? A disciplina e a humildade, o amor e a renúncia marcaram-lhe as atitudes em todos os passos da senda. Flagelado e esquecido entre o escárnio e a calúnia, o perdão espontâneo flui incessante da alma, para somente retribuir bênçãos por maldição, luz por treva e bem por mal. Ele está bem claro aqui, né? Assim, se recebeste a espada simbólica que o Mestre nos trouxe à vida, ou seja, a cruz, lembra-te de que a batalha instituída pela lição do Senhor permanece viva e rija dentro de nós, a fim de que, ensarilhando sobre o pretérito, ou seja, cravando sobre o pretérito, sobre todas as nossas situações equivocadas do passado, no mal, a espada de nossa antiga insensatez, venhamos a convertê-la na cruz redentora, em que combateremos os inimigos de nossa paz, ocultos em nosso próprio eu, e em forma de orgulho e intemperança, egoísmo e animalidade, consumindo-nos ao preço de nossa própria consagração à felicidade dos outros, única estrada suscetível de conduzir-nos ao império definitivo da grande luz. E aqui ele encerra de uma maneira incrível, que é o que eu falei para vocês em relação à ressignificação dessa espada, que é a própria cruz enterrada na terra, e esse simbolismo dessa espada, ou seja, dessa cruz ensarilhada, cravada na terra, e a terra representando todo o elemento material, toda essa condição humana que se conecta com o egoísmo, com a vaidade, com o orgulho, né? É o simbolismo de que a gente precisa fazer, ensarilhar, cravar ela dentro do nosso próprio coração e extirpar essa insensatez, esse orgulho, essa vaidade. E por isso eu falei desde o início do grande desafio que é isso. E como nós já temos a consciência por meio do Espiritismo de que isso durará séculos e séculos, a gente precisa começar em algum momento. E esse momento é agora, né? É sempre o hoje, é o segundo atual, para que a gente possa aí começar esse exercício renovador e também transformador da nossa vida. Deixo vocês aí com essa imagem, que ela é extremamente forte e poderosa, mas que ela não termina aqui. O Evangelho não termina na cruz, ela começa na cruz. Porque vocês estão vendo que essa cruz está vazia. E essa cruz está vazia porque Jesus ressuscitou para mostrar que o Espírito existe, que o Espírito permanece, que a vida continua e que ela continua para que a gente continue buscando o bem, a transformação e a renovação constante, tá?
Era isso, meus irmãos, que eu queria trazer para vocês hoje. E eu acho que ela é uma mensagem, como, além de desafiadora, ela é muito importante para a gente refletir, principalmente nesse momento atual que a gente vive, né? Que ele, ele é de bastante dissensão, de bastante luta entre opostos, em vários níveis da vida, e a gente não pode cair nessa armadilha, uma vez que a gente entende e escolheu o Cristo, ou o bem, né? Vamos chamar assim, porque para mim não é o cristianismo, mas sim o bem, o amor cósmico, essa religião cósmica que Jesus veio trazer, né? O bem e o amor cósmico. E a gente precisa entender que essa guerra é conosco, não é contra o outro. Agora eu abro aqui para que a gente possa, vocês possam me falar. Vocês faz sentido isso tudo? O que que vocês interpretam a respeito dessas visões? Oi, Juliana, posso falar? Pode falar, Rosa. Assim, ó, eu não consegui ver a parte inicial ali, porque eu estava com um problema aqui na minha internet, não sei o que estava caindo, e eu consegui botar. Mas eu entendi tudo depois do meio para cá, né? E eu acho que hoje o estudo do Evangelho foi muito importante e não deixou também de ser uma reforma íntima, né, para nós, porque para entender que a gente precisa fazer essa reforma íntima, né? É a mais importante parte em nós mesmos, como a gente falou. A luta é com nós mesmos, né? Com aquilo que a gente sabe, a gente tem na nossa consciência, o que a gente precisa mudar, por que tu está agindo assim que não é bom, pelo, pelo contexto da gente ter o Jesus como exemplo, né? Que ele teve aqui na Terra para nos mostrar. Eu digo assim, ele teve aqui na Terra para nos mostrar as leis de Deus, sabe? Aplicar na vida dele mesmo, mostrando que não é impossível, né, fazer isso. Claro que ele era um espírito super evoluído, né, para conseguir fazer tudo aquilo. Nós não somos ainda, mas estamos no caminho, né? Eu entendo assim. Mas quando a gente estuda, quando a gente entende, quando a gente consegue botar na consciência isso, a gente começa a fazer a força para nos mudar, né? Para começar a mudar, como a gente falou. É um trabalho muito grande, muito longo, muito, não sei o quanto tempo a gente vai demorar, mas a gente tem que começar, pelo menos, né? Porque senão a gente não vai começar nunca, né? Na verdade, eu acho que desde que a gente encarna, a gente já tenha começado. Daí é o processo de entendimento, de conseguir ir fazendo aos poucos o tempo que cada um vai ter para entender também, né? Cada um vai ter o seu tempo para entender. Que a gente diz não é o nosso tempo, é o tempo de Deus, mas a nossa reforma e o nosso entendimento é o nosso tempo, é a nossa consciência quando a gente quer abrir, eu acho a nossa consciência para entender isso, né? Porque tem momentos que a gente fica na nossa vida que a gente só fica se revoltando com as coisas que estão acontecendo e não vai buscar o porquê entender por que está acontecendo aquilo e como tu tem que fazer para melhorar e para mudar tudo isso, esse contexto da tua vida que tu vem com problemas de vidas passadas para resgatar, para acontecer tudo na nossa vida. Eu estou botando aquilo que eu estou entendendo e aquilo que está me vindo para falar, né, que é o que eu entendi, apesar de ter perdido toda a metade, quase a metade do começo ali, que a minha internet estava caindo, mas eu consigo entender, sabe, consigo pegar, sabe, aquilo que eu estava falando ali de não vir trazer a paz, mas a divisão, eu entendi bem, assim, que é com nós mesmos, né, é a nossa, é as nossas dificuldades, é nós se lutar com nós mesmos, né, com nós mesmos, aquilo que a gente está precisando mudar, entender diferente, com o amor, né, que a gente falou, o amor é a principal, né, coisa. E uma coisa que eu vinha no começo, quando estava falando ali, o amor que a gente entende melhor é o amor que a mãe tem, sabe, pelos filhos, que é um amor incondicional. Então, não que a gente queira que todo mundo tenha esse amor, né? Mas é um amor, é um exemplo de amor que a gente consegue entender
perante Cristo e Deus, né? Que chega perto, né? Desse amor que ele tem, que ele quer que nós todos tenhamos uns com os outros, né? Com os nossos irmãos. Perfeito. Mas foi muito bom todo esse estudo hoje e venho reforçar que isso foi uma reforma íntima muito boa também dentro desse contexto do estudo do Evangelho de hoje para mim, sabe? Legal, Muito bom, muito obrigada. legal. Obrigado pelo testemunho aí. Obrigado mesmo. Eu acho que a Rosa falou super bem, assim, acho que Jesus sempre vai ser um exemplo para a gente, quando a gente tem que buscar o nosso próprio caminho, né? A nossa mudança, enfim, essas buscas todas, né? Quando tu falou em visão literal, né? Se necessário, usem palavras, foi muito forte, porque era o que Jesus fazia, né? Era na ação, a gente via, tanto nos estudos, quanto, enfim, algum filme que a gente venha a assistir, né? O que a gente percebe, né? Ele não precisava falar, ele agia, né? As poucas palavras que ele emitia era de amor, era de conforto, era de empatia, né? Para saber o que aquele irmão precisava. Então, assim, bateu bastante forte, assim, essa parte que tu comentou, né? E outra coisa que eu queria ver contigo, o que vocês acham, né? A questão da paz, né? Maria, a mãe de Jesus, me marcou muito, assim, principalmente no final, assim, que ele estava sendo injustiçado, que as coisas estavam perdendo um controle, entre aspas, né? Mas que Jesus foi preparado para aquilo tudo, né? Ele sabia tudo que ia passar, né? Ele aceitou aquilo ali, né? E ele tentava passar para essa mãe não todos os detalhes, mas a fé que ela tinha que ter para suportar tudo aquilo. Então, acho que Maria não é um exemplo muito forte dessa questão da paz, de ter essa paz, a confiança e a fé que Jesus pedia para ela e pedia para todos os seus seguidores, enfim, né? Então, eu queria ver contigo, com vocês, o que vocês acham nessa questão da paz, né? Que transcende, às vezes, o entorno da gente, né? É tu estar confiante, tu estar em paz, na fé, né? É assim, foi o que me veio, assim, Maria, né? Eu acho ótimo esse teu ponto que tu trouxe, né? Porque a Maria, ela realmente é um símbolo de amor absoluto, tanto quanto o Jesus, né? E eu arrisco a dizer que esse processo de paz, e na verdade é um pouco de tudo é um resumo de tudo que a gente falou até agora aqui, ele tem a ver com a aceitação. Aceitação. É muito importante entender que aceitar num processo resiliente não é se deixar ser vencido. E exemplo disso o que seria um exemplo da Maria se deixar ser vencida e não aceitar, assim como Jesus, né? Que Jesus sabia que ia ressuscitar, que ia voltar como entrar no mundo espiritual. E ele estava em comunicação com Deus. E Maria teria que continuar aquilo que o Cristo veio trazer como mensagem. Ela continuou com João, fazendo todas as curas, fazendo todo esse processo. Ou seja, é uma aceitação ativa, não é uma aceitação passiva. É uma aceitação de que existe alguém maior do que nós, um ser que rege as nossas vidas, querendo acreditar ou não, num amor absoluto de justiça e de caridade e que sabe muito antes de nós o que é melhor para nós. E é justamente esse elemento que, para mim, né, e eu acredito que o Espiritismo também ajuda a compreender melhor esse processo de aceitação diante do sacrifício. Porque ali, assim como Jesus estava se sacrificando pela humanidade, aquele coração da mãe estava sacrificando tanto quanto ele naquela cruz.
porque eu não sou mãe, não sou pai, mas eu tenho uma dimensão pelo pequeno amor que eu consigo sentir, né, da dimensão que é uma mãe ver um filho sendo sacrificado como ele, ainda mais na envergadura daquela relação. Então, eu acho isso, tá, Serena? Eu acredito que Perfeito, tem a ver perfeito. com essa aceitação ativa daquilo que é a continuidade da construção do bem, que foi a maior mensagem do Cristo, né? Ele não quis e ele não quer que a gente fique falando dele, falando Jesus, Jesus o tempo inteiro. O que ele quer é que a gente haja como ele, né? E esse é o Exato. maior desafio. Esse é o maior É o desafio. maior desafio, exatamente. Juliano, Oi, Luiz. eu tive que me distrair um pouco no momento que tu falavas que Jesus não mudou aquela atmosfera toda quando ele foi crucificado. Ali, aquela parte da tua palestra, eu não pude ouvir, fiquei bastante curioso para entender por que ele não modificou ali aquela situação que ele se encontrava. Eu me referia ali, Luiz, ao aspecto de que muitas pessoas interpretam, para que não haja dúvida, de que a frase que ele usou, né, que a gente estava interpretando hoje, eu não vim trazer a paz, mas a espada, a divisão, a guerra, mas é a guerra contra si próprio, é que o maior exemplo é que, além de todo o exemplo da vida dele de dedicação e sacrifício pelo próximo, né, e de amor ao próximo, né, de cura, enfim, de toda essa dedicação, ele, no momento em que foi preso e crucificado, aquele mesmo ser que tinha o poder de curar, de andar sobre as águas, de levantar paralítico, de reconstituir uma orelha, né? Por que que ele não usou a sua força para afastar aquele pessoal que pregou ele na cruz? Porque ele tinha o que a gente falou agora ali, a consciência do que ele precisava aceitar, como ele falou. Ele dizia, Pai, afasta de mim esse cálice, mas se for da tua vontade, eu aceitarei. O cálice que ele estava se referindo era a crucificação, porque ele já estava prevendo isso no horto, quando ele estava fazendo a sua oração. Então, muitas vezes a gente está vendo aquilo pelo qual a gente precisa se sacrificar, e continua lutando contra. E muitas vezes a gente tem a força, como Cristo tem, né, na nossa dimensão, de nos revoltar contra ela. Mas se a gente entende que a gente precisa aceitar para que a gente se renove e ressuscite, né, nesse simbolismo dele mesmo na cruz, a gente pode tirar uma boa mensagem, uma boa renovação da nossa vida. É nesse contexto. Tá muito bem. Tu sabe que todas as dificuldades, me parece, para mim, ficaram bem mais fácil de ser explicada essa passagem do Evangelho. Sempre foi muito difícil para a gente compreender, porque, sabe, mesmo a gente está vendo aí que o vocabulário hoje é muito mais extenso do que era, né? E as palavras representavam simbolicamente esse. Não foi isso nada foi traduzido, é os espíritos que retraduziram isso tudo, mas o fermento, como é que tu disse? O fermento divino é a contestação interior. A gente absorver essa contestação interior para daí então compreender o que é. E ainda o simbolismo da espada ainda tem seu valor, não é? Porque ainda na nossa dimensão, na nossa compreensão, precisamos do simbolismo para cortar, cortar em nós, cortar. Assim, esse simbolismo ainda vige e vai ainda por muito tempo vigir, né? Que é a necessidade. Ainda a gente temos ainda na nossa caminhada evolutiva muito para nos desfazer disso, né? Mas enquanto isso a gente vai se aproveitando para fazer bom uso dela, né? Exatamente. Exatamente. Mas, é. Exatamente.
Um grande abraço aí para ti aí, muito boa explanação da aula. E esses textos, tem outros evangelhos também, que depois certamente tu vai trazendo, né? Que são uma compreensão difícil ainda para a gente, né? Sim. Essa aí, para mim, do evangelho, foi sempre a mais complicada, porque quando muito nós nos deparamos com irmãos ainda que levam ao pé da letra essa questão. E às vezes a gente se choca profundamente, né? Como pode ainda haver essa compreensão, né? Mas enfim, é a caminhada, né? Cada um está no seu tempo. Não há o que reclamar. Não há o que reclamar. Tá bom? Muito obrigado pelo abraço aí, Juliano. Eu que agradeço Obrigado as tuas palavras aí. Obrigado mesmo. Juliano, processando tudo isso que todos falaram, né, e a tua mensagem de hoje, eu fiz para mim uma linha, né, no pensamento, que de acordo com o conhecimento que nós vamos adquirindo, aí a gente vai começando através dessa espada, nos modificando o nosso interior, né? E isso e aquilo pode dar rompimentos, porque de acordo com aquela bagagem que tu traz, os ensinamentos que tu traz de família, às vezes tu quer sair querendo, faz isso, mas aquela outra pessoa também não está preparada para essa modificação. Então seguir uma linha. À medida que tu vai adquirindo o teu conhecimento, tu vai subindo na tua escala de conhecimento, que é o que Cristo disse que não era a época, e por isso que ia haver as guerras em nome dele. Tu vai modificando e tu vai te modificando internamente, que é a tua reforma íntima. E a partir disso, tu vai usar essa espada para romper essas barreiras, esses conceitos, esses sentimentos que não fazem parte do espírito, o espírito poder entrar numa energia superior e poder seguir a sua evolução. E, à medida disso, através dos nossos exemplos, somente através dos exemplos, e, se possível, quando usar a palavra, mas é através, acho que mais dos exemplos, a gente vai poder mudar o nosso interior. Então, é através disso. Eu fiz uma sequência assim, disso tudo no meu pensamento. Então, na realidade, tudo está em nós, no que nós queremos modificar, no que nós queremos aprender, né? Aonde a gente quer sair da zona do conforto e quer sentir, sentir dar um passo a mais, né? E entender a nossa missão aqui, por que a gente veio. E à medida que a gente vai entendendo e tentando se modificar, porque é difícil, é bem aquilo, é uma espada que vai rompendo, né? Mas eu sinto muito isso assim em mim, que à medida que eu vou me modificando, eu vou modificando o meu redor. E isso é uma parcela que a gente vai cultuando, vai transmitindo, e aquilo parece que cada dia a coisa flui melhor, e o bem puxa o bem, né? E a gente vai conseguindo botar essa semente do bem em outras pessoas. Eu acho que realmente foi muito, muito significativa essa mensagem de hoje, porque a gente lendo, eu já li essa passagem várias vezes, mas nunca com esse entendimento como eu consegui fazer na minha cabeça hoje. E resumindo, é tudo em nós, né? É em nós. E às vezes até aquele familiar que está ali junto com a gente, talvez através da nossa modificação a gente vai conseguir dar uma visão para aquela pessoa poder dar o primeiro passo. Não é nós que vamos dizer, tu tem que fazer isso, porque ela não vai fazer, ela não tem o entendimento, mas acho que é através do que a gente faz. Eu achei maravilhoso, muito, muito obrigada. Não sei se o que eu expus assim é o que eu queria, mas é o que ficou na minha cabeça.
Eu fiz uma sequência de pensamentos. Eu achei genial a forma como tu resumiu, achei ótimo. Você dava para fazer um esquema visual a partir do que da tua fala, sabe? Eu achei muito bom. E só para reforçar aqui, é uma troca, né? É uma troca de entendimentos, porque o primeiro a necessitar dessa mensagem sou eu que estou trazendo ela aqui, né? Que estou buscando porque preciso tanto quanto. Então, é uma interpretação em conjunto, né? Mas eu queria, a partir da tua fala, Beth, acho que travou a Beth ali, né? Acho que só travou a Beth e o Aires. Vocês estão me ouvindo bem? Então, né? Também tá Mas tudo bem. tá. É, e eu acho assim que, para resumir, tu já resumiu, eu não quero complementar o que tu falou, eu só quero trazer algo que me lembrou enquanto tu falava desse belíssimo resumo que tu fez, que é equivalente ao que a Rosa também fez e que os demais fizeram. O Pedro, uma fala de Jesus para o Pedro, quando ele diz assim: Pedro, acredita, te levareis onde não queiras ir. Isso, para mim, é a representatividade de quando a gente aceita o Cristo como um elemento, um exemplo de destruição, né? E essa é a palavra, destruição de todos esses elementos não bons que a gente veio construindo ao longo da nossa trajetória. E essa espada redentora, que é essa cruz simbolizada pelas atitudes do Cristo, ou seja, essa espada é uma representação das atitudes do Cristo até a sua desencarnação e reencarnação e renovação no mundo espiritual, é o grande é a grande transformação e aonde que ele vai nos levar, ele está nos levando devagarinho e que a gente não quer ir muito, mas a gente vai ser levado. E ele sempre alerta, né? É por aí. Ele leva, ó, crê, te levarei onde não queiras ir. Então, mas é algo, mas vai levar, te levarei. Olha a importância dessa frase. Te levarei onde não queiras ir. Tu não vai sozinho. Tu vai com o Cristo. Ele vai te levar junto. A gente não consegue suportar isso sozinho. Por isso a misericórdia na nossa vida, e aí o exemplo do amor materno que foi trazido aqui é o primeiro de todos eles, a meu ver. Que para começar, um espírito que é extremamente devedor, né, pela nossa ótica espírita, a primeira coisa que ele recebe é um útero quentinho, um alimento constante, 24 horas por dia, nasce com algumas exceções, né, de maldade ainda nesse mundo, e de necessidade da justiça que ainda existe, mas ele vai ser cuidado, alimentado até, alguns até os 30 anos, né? Nessa nova situação que a gente vive, mas sendo cuidado por essa misericórdia infinita. Então, é isso, gente. A gente vai ser levado, mas a gente vai ter que fazer a nossa parte, né? E ela tem que começar o quanto antes. É assim que eu entendo. Obrigado pela tua colocação, Beth. Eu acho que foi excelente. Ó, Juliano, tá me ouvindo? Sim, então, sim, pode falar. Tá me ouvindo? Eu acho assim, ó, é que a respeito da crucificação de Jesus, pelo poder que ele tinha, que ele tem, né? De ter feito tudo que ele fez, e quando estavam crucificando ele não reagiu em nada, que deixou aquela coisa continuar para nos ensinar. Eu acho que o que eu penso assim, eu também é o amor condicional que ele tem sobre todos nós, independente quem for, né? Independente uh, o que tu faz e o que tu é, porque qual é o objetivo? Nos ensinar que todos nós somos iguais e todos nós precisamos de um caminho que só nós podemos mudar, que está dentro de nós mesmos, né? Que que esse amor, essa centelha de Deus que está dentro de nós, que a gente consegue, para a gente conseguir mudar e chegar no caminho que a gente almeja, né? Todos nós, que é um caminho de luz, um caminho de prosperidade, de amor, de sem assim, o que eu vou dizer, paz, né?
aquele caminho que todos nós procuramos, né? Que eu acho que é isso que eu entendi mais ou menos assim, né? Que por que ele não fez nada quando ele, porque ele podia fazer qualquer coisinha ali e terminar com tudo, né? E não terminou por causa desse amor que ele tem por nós, né? Que está sempre junto conosco, sempre nos ajudando, sempre nos guiando, sempre nos dando força, coloca anjos, espíritos do nosso lado para nos ajudar na nossa caminhada. Então, está sempre nos ajudando para nós prosperar e melhorar, né? Isso está tudo dentro da gente, né? Está tudo aqui dentro e a gente tem que mudar e não adianta. No momento que a gente mudar, que todo ser humano mudar, o ser humano, eu digo aqui na Terra ou outros planetas, eu não sei como é que no momento não sei, mas eu acho que aí o amor prospera, né? Porque todo mundo vai ter aquela coisa assim de não fazer maldade, de melhorar, um ajudar o outro, essas coisas todas assim, né? Que a gente faz, né? Que a gente procura fazer, né? A gente está gatinhando ainda, mas nós estamos na luta, né? Nós estamos lutando para acontecer isso aí, né? Para a gente melhorar. Eu acho que esse foi um grande ensinamento que ele nos deu, né? Também, né? E prova está que está aí 2 milhões, não sei quantos anos, e a gente continua lutando contra isso aí, né? Quantas encarnações nós já tivemos já? E nós temos aqui firme na paçoca lutando, né? Cada vez querendo aprender mais. Eu acho que é isso aí. Eu acho que é isso aí. Hoje foi tá muito bom, assim como sempre, todos os dias, né? Todas as vezes que a gente faz, mas foi bem bacana, assim, essa parte, assim, né? E eu aprendi mais essa coisa assim de por que Jesus foi crucificado. Ele foi crucificado para nos ensinar e mostrou que não fez nada porque ele ama todo mundo igual, mesmo aquele soldado que fincou a espada nele, a lança nele, aquele que botou o fel na boca dele aquele aquela que secou o rosto dele assim da história, né? Então ele ama todo mundo igual, né? Então, é esse que eu acho que é o ensinamento dele, que ele quis nos dar, né? Por não ter feito nada. Mas é Exatamente. isso aí, estava tudo muito bom. Perfeito. Muito obrigado por tudo, por mais esse dia. Agradeço a tua presença e a tua participação, Anitta. Obrigado mesmo. Eu, eu quero falar agora uma outra coisa. Eu, a Rosa, eu tenho muita identificação com as palavras que ela usa quando estamos presentes em cursos e coisas assim. Mas agora, eu analisando a dissertação da Beth, ela é sintética. A Beth é sintética. Então, eu acho assim, que ela tem todos esses predicados para ser uma evangelizadora, pela, pelo poder de síntese encadeado, correto, uma coisinha do lado da outra, como tem que ser. E me resumiu bastante, bastante não, totalmente a meu próprio entendimento que algumas coisas faltaram e veio o complemento delas, mas a Beth foi, como tu disse, cirúrgica na avaliação pessoal. Pessoal, me identifico pessoalmente, sim, nas palavras usadas por elas. É muito bom, fortalece Verdade, bastante. verdade mesmo, Luiz Paulo. Esse eu acho que o mais interessante de todo nosso estudo, né? É essa troca final. Por isso que eu tenho ah, feito em menos tempo a explanação e para a gente poder discutir e abrir, porque a riqueza está nessa troca. E é a soma dessas inúmeras partezinhas aqui, né, esses inúmeros corações que vão fazendo com que a gente faça germinar outras perspectivas dentro de nós, né? É isso, é através do outro que a gente se renova. É através da identificação com o outro que a gente se renova, não é sozinho. Legal? Legal tuas palavras. Eu acho que é isso, né, minha gente? Acho que foi um ótimo sábado. Eu quero agradecer assim imensamente vocês. Meu coração se alegra de verdade em todos esses momentos em que a gente se encontra. É uma alegria imensa mesmo.
e eu espero a gente poder se encontrar aqui novamente em breve, tá? Para a gente poder Juliana, maravilhoso. E eu quero te dizer que o meu sentimento de quando a gente recebe tanta coisa boa assim, né? Como tu falou, essas trocas, é de paz, sabe? Porque quando a gente compreende determinadas coisas, quando a gente consegue, né, colocar na vida da gente, né, o estudo nos traz muita paz. Também é uma forma de sentir paz. Estava maravilhoso. A todos os colegas também. O que cada um falou. Estava muito bom. bom, então tá. Muito obrigado, gente. Obrigado mais uma vez. Um ótimo final de Obrigada, semana para Juliano. todos. Fiquem Tchau, com obrigado. Deus Bom fim de semana. e que a paz e a espada continue conosco. Muito obrigado, muito A paz e a obrigado. espada do Cristo. Obrigada. A paz e a espada do Cristo continue conosco. Isso aí. Beijo no Tchau, coração bom de fim de vocês. semana. Beijo. Não, bom fim de Obrigada a semana. Beijo. todos. Tchau. Tchau. Beijo para todos. Tchau.